E se dissermos que existem truques psicológicos que o ajudarão a assumir o controle de quase todas as situações? Bom, eles existem e nós juntamos alguns na lista de hoje. Se você trabalha em algum lugar de atendimento ao cliente, coloque um espelho posicionado de frente para eles. Os clientes têm menos chances de ficarem irritados por algo quando estão se vendo no reflexo. Se alguém não responder completamente a sua pergunta, aguarde e não interrompa. Mantenha o silêncio, pois é mais provável que você consiga uma resposta completa sem falar nada, do que se decidir falar algo. Após afirmar sua posição em uma negociação, evite continuar falando, pois isso pode não favorecer o que você já afirmou. Quando você quiser atrapalhar a pessoa com quem está disputando um esporte, basta perguntar sobre sua técnica. Isso tirará o foco físico automático dela e fará ela raciocinar sobre isso, podendo estragar tudo. Durante uma conversa, tente perceber a cor dos olhos da pessoa enquanto você sorri para ela. Você não tem que dizer nada sobre isso, mas é uma boa maneira de ter a certeza de que você realmente estará olhando nos olhos dela para conversar. Seu próprio nome é o som mais doce do mundo para você. Se você se lembra do nome de uma pessoa, você fará com que ela se sinta muito especial. Portanto, tente sempre chamar a pessoa pelo seu nome durante uma conversa. Quando você estiver fazendo coisas estressantes, mascar chiclete pode fazer seu cérebro se acalmar e melhorar sua concentração. Se você conseguir convencer alguém a fazer algo simples para você, a pessoa ficará mais propensa a fazer algo mais complexo depois. Essa técnica é chamada de compromisso gradual, ou o pé na porta. Quando você estiver tentando aprender algo, uma boa técnica é ensinar alguém sobre o assunto. Isso fará com que a informação fixe em sua mente. Na maioria das vezes, se você parecer ansioso para ver as pessoas, elas agirão da mesma forma. Evite falar sobre outras pessoas pelas costas. Isso pode ser difícil no momento que todos os seus amigos estão fofocando, mas no longo prazo, as pessoas vão perceber que você não participa das fofocas, e isso acrescentará pontos positivos à sua imagem e à sua confiança. As pessoas não se lembrarão do que você disse. Elas vão se lembrar de como você as fez se sentir. Portanto, não se preocupe se você achar que disse alguma bobeira. Se a essência geral da conversa for positiva, então é assim que você será lembrado. O assunto favorito da maioria das pessoas é falar sobre si mesmo. Se você não souber o que falar, ou se o silêncio estiver constrangedor, basta fazer perguntas sobre a pessoa. É fácil julgar o caráter de alguém, percebendo a maneira como tratam as pessoas, que não podem dar ou fazer nada por elas. Quando você for a um primeiro encontro, tente torná-lo emocionante. Por exemplo, andar de montanha-russa ou fazer algum esporte radical. O coração de seu acompanhante vai correr, a adrenalina vai fluir, e ele vai indiretamente associar a inundação de endorfinas com você. Na psicologia, isso é chamado de atribuição incorreta de excitação. Expressão emocional causa emoção. Isso significa que se você se forçar a sorrir, seu humor realmente ficará melhor. Os psicólogos descobriram que pessoas ficam mais felizes até mesmo se for pedido para segurar pauzinhos entre os dentes para imitar um sorriso. Se alguém está fazendo piadas no grupo às suas custas, peça para repetir a piada várias vezes. Parece contraintuitivo, mas vai se tornar progressivamente menos engraçado e ninguém mais vai se lembrar. Especialmente com as crianças, molde as situações de uma forma que sempre lhes dá uma escolha e faz com que elas se sintam como se estivessem no controle. Por exemplo, pergunte: você quer usar sua camisa vermelha ou sua camisa azul?
Isso fará com que saiba que é hora de se vestir e você não precisará pedir por isso. Quando você for pedir um favor a alguém, use na frase sempre uma explicação com a palavra porquê. Pesquisadores descobriram que não importa o quão estúpido seja o motivo do pedido, desde que tenha uma razão explicada após a palavra porquê, o cérebro irá entender que aquilo deve ser aprovado. Tente não criar expectativas quando você está entrando em alguma situação, para evitar a decepção. Mantenha a coluna ereta. Não só as pessoas verão você como mais confiante, mas você também irá realmente se sentir mais confiante. Se você não quiser ser incomodado no serviço, na faculdade ou em algum outro lugar em que você precise se concentrar, utilize fones de ouvido, mesmo que não esteja escutando música. Isso costuma fazer com que as pessoas evitem falar com você. Se alguém estiver olhando para você no trem ou no ônibus, e isso estiver te incomodando, comece a olhar de forma constante para os sapatos desta pessoa. Isso costuma fazer com que a pessoa se sinta desconfortável. As pessoas tendem a lembrar das coisas que acontecem no começo e no final de cada dia. Por isso, quando for marcar uma entrevista de emprego, tente marcar no primeiro horário da manhã ou no último horário do dia. Isso pode ser extremamente importante para ser lembrado pelo recrutador. Quando um mentiroso está contando uma história que não condiz com a verdade, ele tende a mudar de assunto ou desviar a conversa, quando percebe que está sendo confrontado, ou levantando dúvidas. É neste momento que você pode continuar fazendo perguntas que provoquem contradições e exponham um mentiroso. É importante demonstrar suas fraquezas de vez em quando. As pessoas tendem a tolerar falhas e cobrar menos de pessoas que não dizem ser perfeitas ou totalmente competentes em algo. Por outro lado, se você costuma dizer para todo mundo que é muito bom em algo, o seu primeiro erro pode ser suficiente para que críticas pesadas apareçam. Quando uma pessoa está interessada em continuar conversando com você, normalmente seus pés estão voltados para a sua direção. Se você quiser obter algo de alguém, tente falar como se fosse uma oferta em vez de um pedido. Obrigado por assistir até aqui. Conte para mim se você conhece mais algum truque psicológico que ficou de fora dessa lista. Se inscreva no nosso canal, porque postamos vídeos todos os dias.